Como explicar o brasileiro pros gringos? Hoje você vai ver uma coleção das coisas mais engraçadas e também das mais inacreditáveis, que só o Brasil consegue criar. Fique até o final, porque cada momento fica mais surpreendente que o anterior, e o desfecho promete te deixar de queixo caído. Esse gringo fez um vídeo dizendo que o Brasil é o país mais bizarro do mundo. E reagiu a uma série de vídeos brasileiros e ele saiu completamente assustado. Primeiro que ele começou vendo esse vídeo de uma repórter apresentando uma notícia quando do nada ela faz isso. E ele ficou completamente inconformado de como isso foi natural pra ela. E que ela ainda escolheu pelo mais difícil, que além de usar a cabeça, ela usou o ombro. Porque como todos sabem, os gringos acham que a gente almoça arroz com futebol. E depois ele reagiu a um vídeo de caminhoneiros de lixo e disse várias vezes como o Brasil é 1000 vezes mais animado que os Estados Unidos. E que até os lixeiros de lá andam a 5 por hora e são velhos barrigudos. Enquanto os nossos fazem umas 5 horas de cardio por dia. Mas foi aí que ele viu o outro lado, um grupo de barrigudos fazendo um churrasco dentro de um ônibus em movimento. E ele falou que o sonho dele era participar de algo assim e repetiu o quanto os Estados Unidos é chato. E ele ainda questionou se isso seria ilegal, mas foi aí que ele falou a seguinte frase: ah, é, lá no Brasil tudo é legalizado. Essa é a visão que eles têm da gente. E não só isso, mas os gringos acham que só existe uma floresta no Brasil. Igual nesse vídeo ele falou que as crianças estavam super felizes no meio da floresta amazônica. Porque pra eles a floresta amazônica pega o quintal de todo brasileiro. E ele ainda fez questão de enfatizar o quanto os vídeos de motoqueiros fugindo da polícia no Brasil é muito forte e famoso lá fora. Fizemos Paris virar um verdadeiro baile e os franceses não entenderam nada. A bagunça já começou durante o jogo Brasil contra a França no futebol. Tiveram que fechar a rua de tanto brasileiro reunido assistindo esse jogo. E quando o resultado final foi 1-0 e a gente eliminou os donos da casa, aí não teve como. Já começou a barulheira e os franceses estavam putos, porque além de ter perdido no futebol, não ia conseguir dormir mais. E aí começou uma passeata com um monte de brasileiro que fechava a rua toda. Até o Aquaman tava no meio. A multidão foi indo até a avenida e os carros já não conseguiam passar mais por lá. E aí a polícia teve que entrar em ação e fazer alguma coisa. E ainda bem que eles nos ajudaram. Eles fecharam outra rua pra nenhum carro passar lá e atrapalhar a gente. Tava todo mundo tão à vontade que pareciam que estavam no Brasil, mijando na parede do prédio, se pegando lá no meio de todo mundo. E a bagunça foi se estendendo até umas 2 da manhã. Mas menos mal pros franceses, que era domingo, dia seguinte, e ninguém trabalhava. Se eles não conheciam, agora eles sabem o que é uma torcida de verdade. Quanto você pagou nessa bosta? 600. Você some daqui, você e essa garela. Você vai lá devolver essa bosta, ou então você pega sua mala, marra aí na sua galerinha, ó, Como os coreanos reagem quando descobrem que somos brasileiros. Brasil! Brazil! Brazil! Hey, Samba! Hey, Samba! Neymar, Casemiro, Richarlison. I love him. Gente, não vai pro Brasil. Don't travel to Brazil. Sempre que eu falo, quando pessoas me perguntam se devem ir ou não, e sempre eu falo não. Por quê? Porque depois de ir pro Brasil, nada do mundo é bom o suficiente. Pode ir para uma praia bonita, é Brasil? Não. Pode ir para um restaurante com comida boa, é feijoada? Não. É coxinha? Não. É pão de queijo? Não. Qualquer coisa do mundo, as pessoas são tão legais? Não. Não importa o lugar. Estou aqui no Caribe, no Porto Rico, num lugar bonito, mas é Brasil? Não. Então não vale a pena ir pro Brasil e todo mundo não te satisfeito depois. Eu tô aqui já tem uns 20 minutos esperando o dono daquele carro ali, ó. Eu tô esperando o dono desse cara, eu vou dar uma surra nele, mano. Esse cara vai tomar uma surra, ele tá de sacanagem, mano. Eu tô aqui, eu vou ficar aqui esperando. Na hora que ele aparecer, eu vou dar uma surra nele, mano. Ô, desiste, é o que o cara fez com o carro, mano. Não, eu vou esperar, não vai adiantar. Eu juro por Deus, brasileiros são inimigos da vergonha. Eu tenho um monte de exemplos. Primeiro exemplo, se tem uma música boa, vocês vão dançar. Não importa o lugar, não importa com quem você está, vocês vão dançar. Como se ninguém tava olhando. Parabéns, de verdade, parabéns pra não ter vergonha disso. Gostaria de ser mais assim. Uma coisa onde eu acho que vocês têm coragem enorme é de falar quando vocês não gostam de uma coisa. Por exemplo, é uma loja de roupa. Se o vendedor te mostra várias coisas, vocês vão falar, não, eu não gosto disso. Eu nunca falaria isso porque da onde eu sou, a gente fala, sim, gosto, não. E depois acha uma desculpa pra não comprar. Ou se vocês estão no restaurante e o garçom vem perguntar, era bom e que você não gosta? Você vai falar, não era bom, eu não gostei. Eu nunca poderia. Mas eu gosto, eu preciso de alguém assim na minha vida pra falar pra mim quando que eu não gosto das coisas.
Mas tem um monte de exemplos. Se você quiser, eu posso fazer mais sobre isso. Tem um cachorro ali, rapaziada, aqui da favela, entendeu? E tá quase chegando, tu viu só. Morador, 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 morador. Eu também sou da família, eu também quero catucar. Catucar pai, mãe, filha, eu também sou da família, eu também quero catucar. Todos juntos, eu dou a bunda. Eu dou a bunda. Eu dou a bunda. Eu dou a bunda. A família é muito unida. E o mais interessante é perceber como, aos poucos, essas situações vão mostrando um padrão bem brasileiro. A capacidade de improvisar, adaptar e transformar qualquer contexto em algo totalmente único. O que para muita gente de fora pareceria estranho ou até impossível de acontecer, aqui acaba virando rotina e muitas vezes até solução. E repare bem nesse tipo de situação. Não é só sobre o que está acontecendo, mas sobre como as pessoas reagem. Existe sempre uma criatividade espontânea, uma forma diferente de lidar com o inesperado, que muda completamente o rumo das coisas. E conforme você vai vendo mais exemplos, fica cada vez mais claro que não se trata de casos isolados. Existe uma lógica própria por trás disso tudo, mesmo quando parece bagunça para quem está assistindo de fora. E é justamente aí que o vídeo fica mais interessante, porque quanto mais você observa, mais percebe que esse jeito brasileiro aparece nos detalhes, nas decisões rápidas e nas soluções que ninguém esperava, mas que acabam funcionando. Meu pai, ele se diz um engenheiro, né? Olha o que ele fez, ele botou o ar-condicionado para não gastar metade dentro do meu quarto, entra aqui outra metade no quarto da minha irmã. Pra ligar, beleza, mano, ó. Botei pra ligar, ó, começou. Mas e agora pra desligar, mano? Você precisa acender ela? Tá vendo? Agora vira aí, solta ele, pendura ele aí. Aí, ó. O telefone tá pendurado aí, ó. Ei, quando a NASA vier pro Brasil, meu amigo. Aí, ó. Ó, acelerador aqui, ó. Então, prensar ela com a nossa torradeira. Depois de alguns minutos, vai lá, está pronto nossa torrada. E quando a gente começa a olhar com mais atenção, dá para perceber que não é só sobre situações engraçadas ou curiosas. É sobre uma forma de pensar muito própria. No Brasil, as coisas raramente seguem um roteiro perfeito, mas de alguma forma elas acabam se resolvendo. E o mais curioso é que isso acontece justamente porque existe essa mistura de improviso com criatividade, onde as pessoas não esperam as condições ideais para agir. Elas simplesmente fazem acontecer. E isso gera cenas que, para quem está de fora, parecem completamente fora do padrão. Às vezes é a forma como um problema simples é resolvido de um jeito totalmente inesperado. Outras vezes é a reação das pessoas diante de algo que em qualquer outro lugar seria tratado de forma mais formal ou previsível. Mas aqui não. Existe uma espontaneidade constante, como se sempre houvesse uma segunda ou terceira alternativa que ninguém tinha considerado antes. E o mais interessante é que isso não depende de classe social, região ou situação específica. Parece algo cultural mesmo. Uma habilidade de adaptação que aparece nos detalhes do cotidiano, nas pequenas decisões, nas soluções rápidas e até nas situações mais caóticas. E conforme o vídeo avança, isso vai ficando ainda mais evidente. Você começa a notar padrões mesmo em situações completamente diferentes. É como se existisse uma lógica invisível por trás do caos, algo que só faz sentido depois que acontece. E é aí que fica difícil não se impressionar, porque o que parecia apenas engraçado no começo começa a revelar uma camada maior.
A forma como as pessoas lidam com o inesperado aqui é completamente diferente do que a maioria dos gringos está acostumada a ver. E cada novo exemplo só reforça isso ainda mais. Você percebe que não é exagero nem coincidência. É um estilo de vida, uma forma de encarar o dia a dia com uma mistura de criatividade, pressa, solução rápida e muitas vezes uma boa dose de improviso que simplesmente funciona.